Os destruidores da infância. Me lembro como se fosse ontem. Minha maior alegria era brincar com os meus bonecos. Saía de casa todo animado para ir até a feira que tinha em minha rua todo sábado, para comprá-los. Era Superman, Batman, Homem-Aranha, Zorro, Wolverine, Hulk, Power Rangers, Transformers, dentre outros. A alegria estava na imaginação. Criar histórias e cenários para cada um deles. Mas não era só isso. Eu gostava de me pintar todo de verde e rasgava os meus shorts para deixá-los igual ao do Hulk. Me lembro quando eu me vestia igual ao Superman, com tanto empenho que eu não me contentava com a forma que as minhas fantasias vinham. Eu cortava os símbolos maiores que eu encontrava nas minhas outras blusas e colava em cima do símbolo da fantasia usando o Super Bonder. Eu não gostava da parte vermelha que vinha integrada na calça da fantasia, simulando a cueca. Eu preferia colocar uma cueca vermelha que eu tinha por cima. Além da parte que simulava a bota vermelha, que eu preferia usar um par de meia vermelha que eu tinha de jogador de futebol e colocava elas por cima e as deixava abaixo do joelho para imitar a bota. A capa das fantasias vinham sempre erradas, então eu removia elas e usava uma toalha vermelha colocando-a dentro da roupa para prender e também deixava o S do cabelo igualzinho. Tudo para ficar o mais fiel possível ao Superman do Christopher Reeve. Como eu não tenho a foto certa, eu transformei ela usando IA só para vocês poderem ter uma ideia de como ficava. Eu cresci soltando pipa, pulando no pula-pula, andando de bicicleta e brincando de pique-pega na pracinha. Essa foi a minha infância. Se eu assistia TV ou usava algum celular, era quando eu não tinha mais nada para fazer. Sabe? Aqueles momentos em que você já fez muito do que você costuma fazer e agora precisa de alguma outra atividade para poder preencher. A ideia não é falar sobre a minha vida inteira, mas mostrar o ponto onde tudo realmente começou a mudar. A resposta é bem simples. Quando eu comecei a me tornar adulto. E eu me lembro bem que naquela época isso era o que eu mais queria. Hoje eu só torço para voltar a ser criança de novo. Que ironia, né? A maioria dos pais hoje em dia não tem mais paciência com seus filhos. Haja vista as coisas como são hoje em dia. Em termos de tecnologia, educação, mídia, o sistema em geral. Todos nós estamos afetados com todos esses movimentos ao decorrer dos anos. Vamos estipular um prazo de 2012 para cá, só para ter alguma referência. Então, esses pais têm sido os pioneiros nos piores exemplos que uma criança pode ter nessa fase da vida. Muitas crianças crescem em lares totalmente desequilibrados, em um clima tóxico e pesado constantemente. Já outras nascem em lares muito bem estruturados, com pais bem educados e com menos conflitos. Esse mundo é um mundo de muitas contrariedades. Um mundo contraditório. E assim muitos se vão sem nem entender o que realmente aconteceu em suas vidas. É óbvio, o sistema jamais revelará tudo. Caso contrário, eles perdem o poder e o controle da massa. E o que o sistema quer? Poder. É só isso, em resumo. O sistema não está interessado em sua história. Quem você é e para onde vai. Não é à toa que depois de uma certa idade a vida muda drasticamente de direção. E o sistema conseguiu dar às pessoas uma vida que elas acreditaram realmente que era a vida real. Mas quem acordou, acordou e agora sabe que foi tudo uma grande farsa. Ainda há pessoas dormindo, infelizmente.
Aleluia, estamos todos perdendo a fé no sistema. Isso está se tornando cada vez mais coletivo. Mesmo que alguns ainda durmam, mas você deve estar se perguntando: quem são os destruidores da infância? Os adultos? O sistema? Pois bem, os destruidores da infância são uma analogia que eu criei. Quer dizer que é todo aquele que saiu do amor e foi para o controle, ou tomaram um rumo na vida que favoreceu o sistema e a adulteração dos jovens. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós contribuímos para isso tudo, de uma forma ou de outra. Seja pelos nossos hábitos, seja pelas nossas influências pessoais, seja pelo nosso vocabulário, dentre outros pontos. O nosso problema todo começa no fato do sistema funcionar de uma forma quebrada. Como assim? O sistema, leia-se, matriz de controle, foi feito para falhar. E o sistema conseguiu fazer isso acontecer. Veja, todos lutam por algum objetivo. Alguns alcançam, outros não. Todos querem uma vida perfeita. Ninguém consegue. Só é mais ou menos possível por meio da internet. Mas na internet todos podem ser o que quiser, ter o que quiser e fazer o que quiser. Olha o sistema quebrando aí. Se você tem uma vida teórica e uma vida real, palpável, e ela não conversa congruentemente uma com a outra, então nós temos o exemplo mais claro de discrepância no sistema. E essa quebração toda do sistema pode ser vista nos detalhes mais ridículos da sua vida. Por exemplo, você vive tentando ter energia para fazer o que você sabe em teoria que deve ser feito, mas você nunca consegue fazer tudo, e às vezes não consegue fazer nada. Ou não é verdade que muitas vezes você se encontra novamente empacado em seu cenário? Às vezes com a sensação de que correu uma maratona inteira, mas não saiu do mesmo lugar. Sabe, é uma inércia que nunca se soluciona. Um problema que sempre te leva a outro problema e no final você se vê atolado de problemas. Será que parar de lutar é a resposta para isso? Mas aí você tem aqueles malucos que insistem em dizer para você nunca parar de lutar. Enfim, você atira, mas a bala sempre volta em você. Só que eu não estou dizendo para ir contra isso, mas para observar isso com um certo distanciamento. E como se não bastasse o sistema ser todo quebrado, o ser humano tem um outro probleminha que é casca grossíssima. Ele se chama necessidade de ser visto. Já reparou? Todo mundo agora posta o seu próprio conteúdo, faz o seu próprio trabalho, vive a sua própria vida, ouve a sua própria música, anda em seu próprio bairro, mas faz isso tudo querendo ser visto. Se ninguém vê, tudo perde o sentido. Igual o Ken no filme da Barbie de 2023. A vida dele só faz sentido quando a Barbie está olhando para ele. Tente viver a sua vida sem querer ser visto por ninguém. Perceba o drama que ela começa a se tornar. Isso é algo nevrálgico e enlouquecedor. Como podemos sair disso de uma forma razoavelmente tranquila? Primeiro, perceba que não adianta lutar contra isso. A necessidade de ser visto é uma necessidade humana. A menos que você olhe para isso e tente se colocar no lugar do outro e se esforce para ter um espírito de solidariedade e amor ao próximo. O contrário disso é só decepção. Segundo, reconheça que você está dentro de um mundo imperfeito e feito para quebrar. É um jogo. Ele tem as suas regras e você assumiu as consequências antes de vir para cá. Ou seja, você, em última instância, não é vítima. Terceiro, cuide ao máximo para evitar que a sua influência seja um fator negativo na vida das suas crianças. Pense sempre no que eles se tornarão depois.
Mas eu estou falando para você olhar para si e cuidar de si. Não ficar tolhindo elas de viverem o que já é esperado que elas vivam, por causa de suas idades.